Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de português. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos falar sobre texto argumentativo, né? Vocês podem acompanhar lá com a tia na página 43. Vamos lá. Qual a sua opinião? Tia, qual a minha opinião? Sobre o quê? Quando as pessoas perguntam qual a sua opinião, o que realmente você quer, o que é que você está fazendo, quando eles perguntam qual a nossa opinião, quer dizer que nós vamos dar o nosso ponto de vista, nós vamos falar sobre determinado assunto quando somos questionados, não é? E o que é questionar? Hein? É perguntar. Aqui na nossa página 43, vocês vão ver essa pergunta. Qual a sua opinião? As pessoas costumam pedir a sua opinião? Compartilhe com os colegas. Hein? Por que poucas vezes a opinião das crianças é ouvida? Você acha isso certo? Vocês acham certo? Né? Às vezes os pais da gente, quando nós somos crianças, eles decidem por nós. Por que eles decidem por nós? Porque quando somos crianças, eles que cuidam da gente. Então, na maioria das vezes, a nossa opinião não é perguntada. Por que, tia? Porque eu sou criança. Porque acha que porque eu não sei? É isso? Então, qual a opinião de vocês sobre o que nós estamos vivenciando hoje? Né? Todos nós estamos diante de uma pandemia. Todos nós aprendemos a nos cuidar, desde o pequenininho até o idoso, até o adulto, não é? Todos nós, o meu neto tem 4 anos e ele sabe que tem que lavar a mãozinha, que tem que usar álcool em gel, né? Ele tá indo pro colégio, ele sabe que tem que aferir a temperatura antes de entrar, que tem que usar álcool na mão, na sandália ao chegar, que tem que trocar máscara. Então, tudo isso são coisas que nós aprendemos. Então, quando nós somos questionados, quando pergunta o que é, qual foi, qual é a sua opinião, quando nós somos questionados, a pessoa quer realmente saber qual a nossa opinião, o que nós achamos sobre determinado assunto. E vocês, o que acham de retornarmos agora, essa semana, da escola? Hein? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vocês acham boa? Vocês acham ruim? Vocês acham inconveniente? Hein? Porque, como todos nós sabemos, já havia sido liberado do infantil, não é? Do infantil ao 2º ano do fundamental, para as crianças voltarem para a sala de aula, com aulas presenciais. E aulas online, continuou. E agora foi decretado essa semana para que do 3º ao 9º ano tivessem aulas presenciais. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? O que é que vocês acham? É uma boa? Vocês gostaram? Hein? Então, agora é a vez de vocês opinarem. O que é que vocês acham? Olha aí. O que é necessário para emitir uma opinião? Quando eu tenho que dar uma opinião, eu tenho que saber sobre o assunto. A tia questionou vocês agora sobre isso. O que vocês acham de estar retornando à sala de aula essa semana? Hein? O que vocês acham das aulas presenciais? Nós estamos há um mês de terminarmos o ano letivo. Tia? Sim, estamos em novembro. Hoje é 4 de novembro. Então, temos ainda só esse mês de aula, em seguida a recuperação. Então, nós temos pouco tempo de aula. Qual a opinião de vocês sobre essas aulas presenciais no último mês do ano letivo? Hein? Esse é um questionamento que eu estou fazendo em vocês. Qual a opinião de vocês sobre essa pergunta que a tia está fazendo? Hein? Então, hoje na nossa aula, nós vamos falar sobre texto argumentativo. Né? Olha aí, um texto argumentativo é aquele em que é apresentada uma ideia definida por meio de argumentos, né? O que é que vocês acham? Tia, minha mãe não achou conveniente que eu voltasse para a aula porque ela acha arriscado. Pronto, é um argumento. Tia, a minha mãe achou melhor eu voltar para a sala, para a aula presencial, mas com todos os cuidados necessários. Claro, nós teremos todos esses cuidados. Então, o que é isso? Argumento. Vocês estão argumentando, vocês estão dando a opinião de vocês. Olha aí. Na defesa de uma opinião,
pode-se recorrer a fatos históricos, dados numéricos, relatos de experiências de vida. Claro, quando eu estou argumentando, se alguém perguntar algo sobre a minha vida, eu vou saber relatar, porque eu estou falando sobre a minha vida. Se algum de vocês vierem me perguntar algo, né? Tia, qual a sua opinião sobre estarmos em aula presencial? Qual é a sua opinião? Então, vocês estão me questionando. Para eu dar a minha opinião sobre um determinado assunto, eu tenho que estar a par dele, eu tenho que saber sobre ele, né? Quando se lê uma opinião, ainda que em jornais, revistas ou sites, não se deve aceitar todas as ideias sem fazer questionamentos. Claro, porque é importante nós fazermos questionamentos. Claro, durante a aula, sempre tem alguém, quando é aula presencial, tia, o que é isso? O que é aquilo? Sobre aquele determinado assunto que está sendo discutido em aula. Claro que nós temos que estar sempre fazendo questionamentos, nós temos sempre que pensar, que perguntar, porque através desses questionamentos nós aprendemos mais, nós adquirimos o quê? Mais conhecimento, né? Então, um bom leitor é aquele que analisa o que lê. Se eu estou lendo algo, né? Então, eu tenho que realmente compreender, eu vou me questionar, por que é desse jeito? Por que está acontecendo assim? Não é? Avalie as opiniões, busca mais informações sobre determinado assunto que está lendo, né? Olha aí, diferente e elabora a própria convicção sobre determinado assunto. Pronto, agora, no momento que nós estamos vivenciando essa pandemia, todos nós fomos buscar, estamos buscando, estamos assistindo, estamos lendo, estamos procurando buscar mais informações sobre esse vírus, né? Então, todos nós estamos procurando aprender mais sobre ele para poder nos proteger e proteger os nossos, a nossa família, né? Quando esse vírus surgiu, nós estávamos em aula, então foi decretado um distanciamento social, todos nós ficamos em casa, todos nós passamos a ter aula online, não é? Então, quando nós estamos querendo saber algo para questionar, para eu argumentar, para eu questionar, eu tenho que saber. Eu vou buscar informações novas, não é? Vou buscar informações novas para que eu possa ter argumentos, para que eu possa saber questionar sobre determinado assunto, né? Então, o assunto hoje que nós estamos vivenciando, hoje no mundo todo, é essa pandemia, o Covid-19. Olha aí. Vamos lá na página 44. Ó. Você já percebeu que as pessoas emitem opiniões várias vezes ao dia? É comum lermos ou ouvirmos as opiniões dos outros, não é? Claro, eu tenho que aceitar. Tia, mas eu não aceito a opinião de determinada pessoa. Tá bom, você pode não aceitar, mas você tem a obrigação de respeitar. As pessoas, nem todas as pessoas, pensam da mesma maneira e aceitam com facilidade determinadas situações e determinadas opiniões. Tá, a sua opinião é diferente da minha. Tudo bem. Então, eu posso não aceitar a sua opinião, mas eu tenho que respeitar. Contanto que você também respeite a minha opinião. E quando eu estou argumentando, eu tenho que pelo menos saber do determinado assunto, né? Olha aí. Nesse capítulo nós iremos estudar sobre isso, a tia já explicou. A argumentação está presente. O autor expõe o seu ponto de vista, é o que a tia acabou de falar. Quando nós estamos argumentando, quando nós estamos com esse texto argumentativo, nós estamos expondo o quê? O nosso ponto de vista, né? Então, e buscando sempre saber se a opinião, se aquele texto, se aquela informação, se aquela notícia, ela é realmente verdadeira, para que nós possamos ter certeza no nosso questionamento, para que nós possamos ter certeza e dar uma opinião, não é? Tudo bem? Então, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas, tá bom? Que a tia vai pôr lá na agenda e qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo, tá bom? Beijo!